Guerra no Brasil. É possível? Sim, é possível ter uma guerra aqui no Brasil. E eu vou explicar o porquê e o motivo. Quando estou falando de guerra, não estou falando de guerra de palavras. Estou falando de guerra verdadeira. Guerra de um país contra o outro. No caso, seria a Venezuela. Mas muita gente está se perguntando, calma aí, Venezuela? Brasil lutar contra a Venezuela? Sim, eu vou explicar o motivo. O Nicolás Maduro, no dia 3 de dezembro agora, está para decidir em votação se eles devem retomar a Guiana inglesa. Não é a Guiana francesa, é a Guiana inglesa. E o único modo de se passar para a Guiana inglesa por terra é através da Roraima. Ou seja, eles teriam que invadir o território brasileiro para poder chegar à Guiana inglesa. E isso certamente seria inaceitável o Brasil aceitar, né? Visto que o Brasil tem um acordo com a Guiana inglesa para que seja defendida por nós. Mas aí você está se perguntando, calma aí, e o Brasil tem armamento de guerra? Olha, o Brasil tem sim armamento de guerra. Inclusive, os Estados Unidos já deram muito armamento de guerra para o Brasil, se precavendo dessa futura e provável guerra. Esse território da Guiana Inglesa pertencia à Venezuela. E assim como a Rússia está lutando contra a Ucrânia, que também era território deles, isso está incentivando outros países a fazer a mesma coisa. E você sabe que na Venezuela as coisas são fraudadas, né? O presidente não é reconhecido pelos Estados Unidos. As eleições lá são fraudadas e provavelmente essa votação também possivelmente vai ser. Essa decisão de retomar esse território novamente para a Venezuela. E o que está em jogo? O que está em jogo é uma imensa reserva de petróleo que está nessa Guiana inglesa, que a Venezuela tem interesse de tomá-la. E a Venezuela não está sozinha nessa. Por quê? Quem está fornecendo armamento de guerra para a Venezuela é a China. E a China tem muito armamento de guerra. E o Irã também. Então, é interesse para a Venezuela retomar esse território. E isso vai ser decidido agora, dia 3. Pode acontecer? Pode. Pode não acontecer também? Pode não acontecer. Porém, tem muitas pessoas que estão sonhando com guerra. Pessoas lá de Roraima estão sonhando com guerras. Com guerras. Então, muita gente que está lá já está se precavendo, já está querendo sair de lá. Muita gente que já saiu de lá, inclusive, com medo, né? E tem um aeroporto sendo construído pela Venezuela que ajudaria muito a invadir essa Guiana inglesa. E as obras estão acabando. Talvez seja por isso que dia 3 agora, de dezembro, vai ter essa votação. Então, se houver uma guerra contra a Guiana, o Brasil vai ter que se meter. Mas o Brasil não se meteria sozinho, porque quem está ajudando o Brasil é os Estados Unidos, que inclusive já enviou armamentos de guerra para o Brasil. E se precisar, vai enviar muito mais. Inclusive, se for necessário, vai enviar também porta-aviões, até mesmo nuclear.
como você viu aí na televisão, né? Eles ajudando outros países em outras ocasiões. Então, essa guerra contra a Venezuela pode acontecer, como também não pode acontecer. Mas, como a Bíblia fala, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos nessa cobiça se desviaram da fé. O amor ao dinheiro, ao amor, aquilo que é perecível, no caso é o petróleo, né? Porque essa reserva é gigantesca. Segundo informações, ela pode ser até maior do que a do Kuwait. Então, é uma reserva gigantesca que está em jogo. E isso interessa a China, interessa a outros países. E, com certeza, isso pode dar início a uma terceira guerra mundial, como já está acontecendo da Rússia contra a Ucrânia. E como os Estados Unidos não estão, como vou dizer assim, colocando toda a sua força para acabar com essa guerra da Rússia contra a Ucrânia, até porque os Estados Unidos está, vamos dizer assim, despencando financeiramente, então isso está mostrando para outros países que eles também podem tomar o território de volta. No caso, seria a Venezuela retomar o seu território de volta. Eles perderam para os ingleses. Essa Guiana inglesa, no caso, hoje em dia é independente e ela não tem exército suficiente para se defender. Por isso, a importância dos Estados Unidos e do Brasil para poder defendê-la, ok? Que isso não venha acontecer, mas se acontecer, temos que estar precavidos. E como que a pessoa pode estar precavida? Como vai ser agora em dezembro? Pode ser que o Natal seja acalorado. Pode ser que o Natal seja com guerra. Espero que não aconteça, mas tudo é possível. Ainda mais se falando em dinheiro. E os venezuelanos estão ávidos por dinheiro, estão ávidos por riquezas. E eles retomando esse território, com certeza, eles vão ser uma das nações mais poderosas da Terra. Por isso esse interesse. E eles estão sendo financiados por outros países. Como falei, pessoas estão sonhando com tanques, com bombas, com armamento pesado. Pessoas estão saindo de Roraima para ir para outros locais por causa disso, porque tem esse perigo iminente. Você não vai ver isso na mídia. Dificilmente você vai saber disso na mídia. Mas estou alertando vocês sobre isso. Até porque isso não é segredo. É só uma coisa que poucos sabem. Ok? Então fica com Deus e que Deus venha nos defender. E a eles também.